O Japão é um país cheio de costumes e tradições que são muito diferentes de tudo aquilo que a gente está acostumado a vivenciar aqui no Ocidente. Assim como acontece com toda a cultura, muitos hábitos são passados de geração para geração e as gerações atuais simplesmente replicam esses hábitos sem se perguntar exatamente o porquê. Com o passar do tempo, as tradições e os costumes vão se incorporando no inconsciente coletivo e as pessoas simplesmente vão repetindo os atos sem saber o porquê que elas tomam aquelas ações. Muitas vezes, esses costumes tiveram grande importância para que a sociedade evoluísse e prosperasse como um todo. Mas será que esses costumes fazem sentido ainda em pleno século XXI? Fala galera, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai falar sobre os costumes mais estranhos e até mesmo alguns bizarros dos japoneses que no mundo conectado e globalizado talvez não faça tanto sentido quanto fazia nos séculos anteriores, quando eles surgiram para fazer com que a sociedade japonesa prosperasse e criasse a sua identidade cultural. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, deixa agora mesmo aquele like e também já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar por aqui. Agora, se tu é tão apaixonado pela cultura japonesa que sonha em aprender a falar o idioma japonês, mas não tem uma escola na tua cidade que ensine isso, ou então tu não conhece ninguém capacitado com uma didática legal para te ensinar como falar o japonês de uma forma eficiente, eu tenho uma dica bem legal para te dar. O curso Kenji Sensei Academy está com 68% de desconto e o mais legal é que o curso é 100% online, 100% em videoaulas e tu pode estudar no horário que quiser e onde quiser. Só tem que ter um telefone celular, um notebook ou um tablet para poder acessar o curso. Se tu quiser saber um pouco mais, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição, mas olha, não perde tempo porque essa promoção pode acabar logo logo. Vamos falar então sobre 5 coisas que eu nunca vou entender sobre o Japão. Para começar a nossa lista, vamos falar sobre uma das maiores barreiras culturais que tem entre os japoneses e os visitantes ocidentais que já visitaram ou querem conhecer o Japão, que são as tatuagens. Apesar delas estarem começando a serem mais aceitas pelas gerações mais modernas de jovens japoneses, o conceito de tatuar a própria pele ainda é considerado como controverso pelas gerações mais velhas. E um dos maiores choques que muitos ocidentais têm ao visitar o Japão é a total segregação que eles têm com as pessoas tatuadas em certos locais públicos. Por exemplo, se tu tem uma tatuagem, tu já não vai poder visitar um onsen. O onsen, para quem não sabe, é o termo japonês para as águas termais ou os famosos banhos públicos japoneses. O problema é que os banhos públicos é uma das coisas que todo visitante quer conhecer quando visita o Japão. É uma coisa muito característica que tu só vai encontrar por lá. Também é muito comum ver nas academias que não é possível entrar com as tatuagens à mostra. Agora, qual é o motivo, qual é a origem histórica dessa tradição tão defasada? Essencialmente, o motivo para essa regra maluca ter surgido no Japão é nada mais nada menos que a Yakuza. Sempre a Yakuza. Tudo se resume ao fato de que no Japão feudal, as únicas pessoas que usavam tatuagem, principalmente aquelas que cobrem todo o corpo, eram os membros da Yakuza. As tatus eram usadas para representar uma família específica, então os donos das casas de banho daquela época resolveram evitar que qualquer membro da Yakuza entrasse no local, ou seja, qualquer pessoa com tatuagens. E essa regra faz total sentido se a gente ainda vivesse no século 17. Se tu já visitou o Japão, ou se tu é japonês e tá vendo esse vídeo, saberia me dizer quantas vezes tu passou por um membro da Yakuza pelas ruas? Provavelmente nenhuma. Até porque raramente o membro da Yakuza iria num banho público, sendo que provavelmente a sua família tem dinheiro suficiente para construir a sua própria casa de banho. Mas a pior parte disso tudo é que essa regra se aplica também a nós, visitantes estrangeiros. Mesmo que tu tenha nascido no sul do Brasil e não pareça nada com um membro da Yakuza, que nem eu, se tu tem tatuagem, aquela visitinha para conhecer as tradicionais casas de banho japonesas já era. E não é só isso. Essa regra também se aplica a algumas piscinas públicas e até mesmo algumas praias. Resumindo, sabe aquela inofensiva tatuagem do Naruto que tu fez quando tinha 15 anos? Pois é, ela vai te causar problemas se tu quiser visitar o Japão. Por acaso, tu já ouviu falar na palavra triskaidekafobia? Se sim, parabéns, tu é uma pessoa diferenciada. Triskaidekafobia é basicamente o medo que algumas pessoas têm do número 13. E parece que o Japão tem a sua própria versão da triskaidekafobia, só que não é com o número 13, é com o número 4. Em japonês, o número 4, que pode ser pronunciado como yon, também pode ser pronunciado como shi. E é aí que a paranoia começa, porque shi também pode significar morte.
E por causa disso, é muito comum achar prédios que não usem o número 4 para numerar seus apartamentos. Na verdade, é bem normal chegar num lugar e ver que a numeração vai de 101, 102, 103 e pula direto para o 105. Em alguns casos mais extremos, é até possível achar prédios que se livraram do quarto andar inteiro. A pessoa entra no elevador e vê que os números vão de 1, 2, 3 e pá, pula pro 5. Sabe como é que é? Não dá pra dar sorte pro azar. É até meio bizarro saber que eles levam as superstições tão a sério assim, até porque falta um pouco de consistência nessa lógica. Isso porque o número 4 não é o único número que enche o coração dos japoneses de medo. O mesmo acontece com o número 9. Pronunciado como Kyu, também pode ser pronunciado como Ku. Não vai pensar bobagem, hein? Brasileiro é f***, cara. Que também pode significar dor ou sofrimento. Se bem que em português também pode significar isso. Só que com o número 9, a paranoia não pegou. Dificilmente tu vai achar um prédio que não tem um nono andar por lá. Muito bem, Japão. Muito bem. Muitos de vocês nunca ouviram falar sobre esse termo, mas eu tenho certeza que já viram essas coisinhas em algum programa ou algum vídeo sobre o Japão. Os Yurukaras são basicamente esses mascotes que as empresas usam para dar uma cara mais amigável para suas marcas e se aproximar um pouco mais do grande público. Essa é uma estratégia publicitária que também é muito usada no Ocidente, com personagens como Ronald McDonald, como o boneco da Michelin e também vários mascotes bizarros que tem por aí. Mas se tem uma coisa que o Japão é realmente muito bom, é em exagerar as coisas. Não apenas as empresas e algumas prestadoras de serviços têm os seus próprios Yurukaras, mas também regiões, cidades, eventos. Praticamente qualquer coisa que aconteça no Japão vai ter o seu próprio Yurukara. É provável que muito em breve tenha mais Yurukaras que japoneses no Japão. E se seguir assim, os japoneses não terão mais espaço no seu próprio território. Chegou a hora de acabar com os Yurukaras e fazer o Japão grande novamente. O Japão é um país que tem regras para praticamente tudo. E quando eu falo praticamente tudo, isso assume um aspecto quase que literal quando o assunto é Japão. Só para te ter uma ideia que eu não estou exagerando, eles têm regras até mesmo para definir onde as pessoas devem sentar ou ficar de pé em certas situações. Cara, isso é insano. Obviamente que numa situação cotidiana com os amigos ou com a família, tu pode ficar da forma como quiser, sem maiores paranoias. Mas já quando o assunto é o mundo corporativo, eles têm basicamente duas regras para sentar ou ficar de pé, que são o kamisa e o shimoza. Kamisa é o assento superior de uma sala, ou seja, o assento de honra. O termo também se aplica aos melhores assentos em aviões, trens e carros. Em uma sala, o kamisa é geralmente o assento mais confortável e também o assento que fica mais distante da porta. Essa é mais uma tradição do Japão, um costume que o Japão usa até hoje, que vem lá do período feudal. Isso porque o kamisa ele ficava mais para dentro da sala, mais longe da porta, para poder escapar de um possível ataque, o que era algo muito comum naquele período. Já o shimoza é o local secundário e mais próximo da entrada da sala. Ou seja, seguindo a lógica do período feudal, o shimoza seria o primeiro a ser atacado em caso de uma invasão, dando mais tempo para que o kamisa pudesse escapar e poupar a sua vida. Para simplificar, a pessoa com maior status numa empresa deve ficar posicionada no kamisa, enquanto aqueles com menor status, com uma posição mais baixa, ficariam no shimoza. Isso inclui reuniões, restaurantes, elevadores e até mesmo táxi, Uber e correlatos. Essa regra de etiqueta pode causar muita confusão com muitos estrangeiros que vão fazer negócios por lá, ou até mesmo interagir com alguns japoneses que levam muito a sério essa questão do shimoza e do kamisa. Sem contar que é um fator que gera muito estresse, principalmente para os jovens japoneses que estão começando a atuar no mercado de trabalho. E finalmente, um dos conceitos mais marcantes e mundialmente conhecidos acerca da cultura japonesa é o conceito de Zangyo. Para quem não sabe, Zangyo é a palavra japonesa para hora extra. Eu acredito que muitos de vocês sabem que o Japão tem uma cultura de trabalho bastante intensa, isso para não dizer até mesmo insana em alguns momentos. A raiz dessa maneira distinta que os japoneses têm de encarar o trabalho vem do conceito de Zangyo. Na verdade, existem várias formas de Zangyo, que vão desde algo mais lógico e compreensível até o completo absurdo. Quando encaramos o conceito de Zangyo a partir do contexto de hora extra, isso tem uma lógica até um pouco mais compreensível para nós no Ocidente, porque seria basicamente um acordo que tu faria com o teu empregador para poder trabalhar após o expediente normal e receber uma parcela a mais, uma porcentagem a mais por isso. As leis trabalhistas no Japão são bastante pragmáticas e prezam por uma maior flexibilidade entre empregados e empregadores para resolver essas questões. Porém, a cultura do Zangyo às vezes traz algumas práticas um pouco bizarras, elevando esse conceito para algo um pouco mais extremo, como a prática do Inokori Zangyo. Vamos dizer que num dia normal de trabalho,
tu concluiu todas as tuas tarefas do dia e nada mais justo que ir para casa, relaxar um pouco e recarregar as energias para o próximo dia. Mas digamos que todos na tua volta, até mesmo teu chefe, sejam cheios de trabalho e não conseguiram acabar as tarefas do dia e tem que ficar um pouco mais. Nesse caso, tu é, digamos que socialmente obrigado a ficar no local para fazer companhia aos teus colegas e ao teu chefe e não ser, digamos que, indelicado ou incortês. Essa cultura laboral japonesa ela é amplamente conhecida em todo o mundo e especialmente aqui no Brasil a gente costuma ter uma certa admiração pela forma como eles são aguerridos e disciplinados em relação ao trabalho. O problema é que essas práticas laborais extremas acabam levando muitos japoneses ao esgotamento e muitos acabam literalmente morrendo de trabalhar. Inclusive tem até um nome para isso, karoshi, que significa literalmente morte por excesso de trabalho. O karoshi é um problema seríssimo no Japão, tanto que recentemente essa palavra foi parar no dicionário Oxford. Isso aconteceu com a palavra tsunami e com karoshi, só para você ter uma ideia do quão grave que é esse problema por lá. Essas foram 5 coisas sobre o Japão que mesmo eu, como grande admirador da cultura nipônica, talvez até entenda, mas não compreenda. E aí, o que achou dessa lista? Comenta aqui embaixo se tem alguma curiosidade que tu saiba sobre o Japão que eu não comentei nesse vídeo e também me diz o que tu achou desses traços culturais que eu apresentei aqui sobre o Japão. E se tu gostou do vídeo e quer ajudar o canal a chegar a mais pessoas, deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e te vejo no próximo vídeo.